Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Você já acompanha meu canal, já sabe qual é o tema que a gente está trabalhando durante esse mês. Abuso sexual de criança e adolescente. Abuso e exploração também, né? Então já falamos sobre tipos de abusos sexuais, alguns equívocos, né? Falsas ideias que a gente tem sobre o abuso sexual. Já falamos também sobre indícios, né? Como identificar, né? O pai, a mãe, o responsável, alguns sinais que a criança pode estar sendo abusada sexualmente, que foi o vídeo que a gente falou o último agora postado aqui no canal. Então você não assistiu ainda, já dá uma passadinha lá e assista depois desse vídeo. Mas hoje eu quero falar com você sobre as consequências, ou as sequelas que esse abuso sexual vai deixar para a criança ou para o adolescente. Existem sequelas as mais variadas. Eu elegi alguns assim mais características, mais comum da gente ver, né, para a gente não alongar demais, mas que já fique claro que ela não se esgota, não é só essas que eu vou trazer, tem muito mais, tá? Eu trouxe essas que eu achei assim que eu escolhi, elegi para falar dessas, tá? E no final do vídeo também eu vou falar sobre qual vídeo que eu vou falar para encerrar essa temática do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Quem já me acompanha já vai ter uma ideia, né, de qual que é o meu queridinho que eu vou falar e você vai ficar muito ligado porque é um tema assim que as pessoas às vezes têm curiosidade para saber, né, como funciona, como não é. Então eu vou trazer para você. Então no final do vídeo eu vou trazer para você qual vai ser o próximo vídeo e último tema dessa campanha que eu estou fazendo aqui no canal sobre abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então fica comigo que você vai ficar muito bem informado sobre esse tema. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Nós vamos falar primeiro das sequelas físicas que fica em decorrência do abuso sexual. Lembrando que a sequela vai depender de pessoa para pessoa, vai depender do tipo de situação, vai depender da idade, enfim, tem um monte de contexto, um monte de variáveis que vai interferir no tipo, né, na quantidade de sequela que vai ficar e na intensidade dessa sequela também. Então, tudo depende de cada caso. Então, uma das sequelas pode ser o quê? Lesões, né, lacerações nas partes íntimas, ou no próprio corpo, que às vezes realmente o abusador ele bate na vítima, pode acontecer isso. Então são lesões mesmo que ficam física no corpo da vítima. Outra, ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. É muito raro o abusador fazer uso de preservativo quando há um abuso sexual, né, com contato físico, com penetração, seja vaginal, seja anal. Então não é muito comum eles usarem preservativo. Então aí pode resultar para a vítima, né, pegar uma doença, uma AIDS, um, sei lá, uma gonorreia, uma sífilis, enfim, tantas doenças, né, que pode ser contraída por meio do ato sexual. Outra consequência pode ser gravidez, dependendo da idade da vítima, pode resultar, né, numa gestação, numa gravidez não planejada, não desejada, né, e aí traz sequelas também para essa vítima. Outra, dores crônicas, que é a psicossomatização, né? Às vezes a dor é emocional, é psicológica, mas o nosso corpo ele traduz em dor física, né? Então, quantas vezes a gente vê a pessoa sente dor de estômago, dor de cabeça, né? Enfim, dor para todo lado, que na verdade a dor ela é emocional. Às vezes faz um monte de exame e não constata nenhuma patologia, porque a patologia às vezes é mental, a saúde psicológica que não está bem. Então é uma possibilidade de ficar essa sequela também para a vítima. E aí nós temos também distúrbio do sono, distúrbio da alimentação. E aí, o que está? Distúrbio do sono, pode ter dificuldade de dormir, pesadelos, e amanhã ou depois ter que tomar medicação para dormir, né? Porque a mente está ali, né? Borbulhando, como eu costumo dizer, e aí isso atrapalha o sono. Pode desenvolver uma dificuldade de longo prazo aí para dormir. Da alimentação também temos, ou se alimenta demais ou se alimenta de menos. E aí nós temos dois problemas. Se alimenta de menos, pode desenvolver aí uma anorexia. Se alimenta demais, pode amanhã ou depois desenvolver algum grau de obesidade para a vítima. Então, olha quantas consequências, né? E por fim também tem uma consequência morte, né? Que afeta, é uma questão física.
Quantas situações você que está me assistindo já viu de pessoa que é abusada sexualmente, uma criança, um adolescente, e o resultado é morte, né? Às vezes não morte no sentido, às vezes, dele querer pegar e matar ali na hora, mas às vezes resulta. Aí também acontece isso, claro, mas às vezes resulta do que? Há uma penetração, por exemplo, ali, numa criança que não está com o corpo preparado para aquilo, dá uma hemorragia, né? A machucadura que faz ali, às vezes acaba depois indo para o hospital e acaba tendo um resultado, morte, tá? Então, esses aí são as consequências, né, que eu elegi para conversar com vocês sobre esse tema, consequências físicas, tá? E além das sequelas físicas, também nós temos as sequelas comportamentais que acabam resultando para a vítima de abuso sexual. Que são o quê? Comportamentos autodestrutivos, por exemplo, a pessoa começa com automutilação, se cortar. Isso é bastante comum de acontecer, tá? Sobretudo ali na adolescência, pré-adolescência. Então, né, a mente está assim sofrendo, o sofrimento psicológico e emocional está ali e a vítima acaba caminhando para esse recurso que é a autolesão. Suicídio, tentativa de suicídio acontece e não é pouco, tá? Então é uma consequência também, é uma sequela que pode restar para a vítima também, né? Questão de suicídio ou tentativa de suicídio. Uso abusivo de álcool e droga, que é um recurso que às vezes a pessoa, uma fuga, né? Que ela usa para. Eu sempre costumo dizer em minha palestra, assim, às vezes a dor está aqui, a dor é mental, psicoemocional, só que a vítima usa uma estratégia inconsciente, às vezes, claro, é naquela planeja, vou fazer isso para não sentir isso, mas é um recurso que às vezes nosso estado mental usa para não doer aqui. Eu esqueci um pouquinho da dor daqui, né, simbolicamente aqui, acaba caminhando para o suicídio, para tentativa de suicídio, automutilação, uso abusivo de álcool e droga. Então, são sequelas que vão ficando comportamentais, né? Começa a ter esses comportamentos em decorrência do que ela sofreu. Temos também fuga de casa, às vezes está abusado sexualmente, já foi abusado sexualmente, começa a fugir de casa, o pai não entende por quê, então é uma consequência, até um indício, né? Quando muito dessas coisas aqui é indício, quando eu falo indícios que a criança está sendo abusada sexualmente, criança e adolescente, fuga de casa, uso de álcool e droga, enfim. Quem já assistiu meus outros vídeos, você vai entender um pouquinho que tem tudo a ver, né? Que os indícios lá já são também as sequelas que a gente está falando aqui. Então você consegue fazer essa ponte. Outro também que tem de comportamentais, agressividade. Às vezes a vítima ela começa a ficar muito agressiva, porque ela está brigando com o mundo, na verdade está brigando com a situação que é emocional, uma situação que é em decorrência daquele sofrimento, daquela dor, daquela violência que ela sofreu e que ela não sabe trabalhar muito bem com isso, às vezes não foi tratado ainda, então acaba se traduzindo numa agressividade. Crianças menores, até falei lá nos indícios também, às vezes começa, um dos sintomas também é começar a abusar das outras crianças, né? Começa a passar a mão, começa a mostrar o corpo, começa a ter muita curiosidade sexual e acaba indo também pelo caminho de abusar do coleguinha menor. Então a gente, tudo isso são consequências comportamentais, né? Que em decorrência do abuso sexual, a pessoa começa, né, a vítima, a criança, adolescente, ela começa a ter essas mudanças comportamentais. Então, vamos ficar atento e sempre tratar. Temos ainda dificuldade, né, ou sequelas cognitivas, memória, atenção, concentração, que daí resulta em queda no rendimento escolar. Então são sequelas que também fica para a vítima e é muito comum a gente verificar isso, porque imagina se a pessoa está passando aquela situação, o emocional dela não está bem, como é que ela vai concentrar-se, né, para estudar? A memória dela, será que vai estar boa, conseguir, né, captar tudo e realmente processar tudo isso? Então são sequelas também que fica para a vítima. Outro campo também da vida que traz sequela, né? Assim, um resultado do abuso sexual é no campo da sexualidade. Uma delas é o aprendizado de forma distorcida, de forma errada, inapropriada, no momento errado, né? Em relação à sexualidade, em relação ao sexo. E isso amanhã depois pode traduzir-se em dificuldade no campo da sexualidade. Olha as consequências de longo prazo, né? Às vezes essa criança vai ter dificuldade em relacionar-se sexualmente, vai ter um afastamento, não vai querer relacionar-se sexualmente. O homem pode ficar com impotência sexual ou uma ejaculação precoce. A mulher pode ficar com a frigidez sexual. Por quê?
porque o ato sexual pode remeter ela, seja homem, seja mulher, né, ou seja, a vítima, àquela situação que ela sofreu lá atrás. Então são sequelas, são consequências que pode ficar. Inclusive pode ficar uma consequência que é a promiscuidade. Lembra que a gente falou que ela vai aprender o sexo no momento errado, de forma distorcida, disfuncional. Então também pode caminhar para a promiscuidade, então, porque ela não soube lidar, não foi no momento certo de aprender sobre aquilo da forma correta, com a pessoa correta, então pode ficar essas consequências para ela. E para finalizar, nós temos os prejuízos psicológicos ou psicoemocionais que o abuso, né, sexual, a exploração sexual também traz para a vítima. E esses são variados, né? Esse pode às vezes até carregar, são marcas que às vezes vão ficar para a vida toda. E aí nós temos ansiedade, depressão, baixa autoestima, autodepreciação, dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de confiar nas pessoas, às vezes aversão, né, ao gênero daquela pessoa que abusou sexualmente dela, às vezes a menina fica com resistência à figura masculina. Então tudo isso são alguns, né, dos prejuízos psicológicos que o abuso sexual pode acarretar para a vítima. Lembrando que não se esgota nos que eu falei, né? Tem muito mais. Então é só para dar uma pincelada para a gente perceber que a ideia é quanto prejuízo que o abuso sexual pode acarretar para uma pessoa. E como eu disse, pode levar para a vida toda. Por mais que se trate, essas feridas vão ficar lá, né? Ela pode cicatrizar, mas ela jamais vai desaparecer. E como eu prometi, eu vou trazer para você agora qual vai ser o tema do próximo vídeo. No próximo vídeo, que vai ser o que eu vou encerrar, né, essa maratona de vídeos sobre essa temática que a gente está trabalhando, do abuso e exploração sexual de criança e adolescente, e eu vou falar sobre os caminhos da denúncia, ou seja, do processo, né? Aconteceu o abuso sexual, né? Houve a revelação da situação. E daí? Como que se faz? Como que se tramita na justiça? E também vou falar sobre, dentro desse contexto, do depoimento especial. Vou dar um enfoque, né, maior no depoimento especial. O que é o depoimento especial? Como essa vítima vai ser ouvida no sistema de justiça? É o juiz que ouve diretamente? É o delegado? Como que acontece isso? Então eu vou detalhar essas questões no último vídeo para a gente fechar esse pacote, né, digamos assim, dessa temática, que é o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então não perca, porque esse vídeo vai estar show de bola, eu vou caprichar nele para você, tá? Então eu te espero lá, possivelmente ele vai ao ar na segunda-feira, tá? Então eu vou fazer o máximo para mim conseguir na segunda-feira postar esse vídeo para a gente entender um pouquinho como que essa vítima é ouvida no sistema de justiça, tá? Te espero lá, não perca. Gostou desse vídeo? Então vou pedir de novo, compartilha, curta, comente, né? Fale para os seus amigos que eles também possam ter essas informações que você obteve assistindo meu vídeo. Um grande abraço e até o próximo.